Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, hoje celebramos com a Igreja a grande solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu, pois a Igreja nos ensina e proclama que a Virgem Maria, terminada a sua trajetória nesta terra, imediatamente, de corpo e alma, foi recebida no céu, ou foi levada para o céu pelo seu Filho. Pois aquela que foi escolhida por Deus para que Deus pudesse habitar nesta terra, depois de ter cumprido toda a sua missão, não foi sepultada, não foi corrompida pela terra, seu corpo não foi deteriorado nesta terra, mas o corpo da Virgem Maria gloriosamente foi colocado no céu imediatamente após terminada a sua vida aqui. Isso é a Assunção de Nossa Senhora, conforme proclama a Igreja. Isso é uma verdade de fé. Ela foi assunta, né? E celebrarmos isso nos traz uma grande esperança e uma grande confiança de que nós também, como nos disse São Paulo na segunda leitura que nós ouvimos, quanto mais nós participarmos da vida de Cristo nesta terra, mais então nós vamos poder experimentar da vida dele, que é eterna, no céu. O que nos garante o céu? Ah, padre, morrer. Não, cuidado com isso. Morrer não nos garante o céu. Não nos garante. Ah, é porque todo mundo que morreu está no céu. Quem disse isso? Isso não é verdade. Não é. O que nos garante o céu? Participarmos da vida de Cristo enquanto estamos na terra. Isso sim nos garante o céu. E aí, olhando para a figura da Virgem Maria, nós podemos dizer, então, quem mais do que ela mereceu? Quem mais do que ela teve a oportunidade, não só de gerar no seu ventre, mas também de ter Cristo no seu coração, na sua mente, ao longo de toda a sua vida? Porque Maria, antes de receber a visita do arcanjo Gabriel, Deus já fazia parte da vida de Maria. Porque ela foi concebida sem pecado, preparada para Deus, totalmente disponível para Ele. Aí depois, lá na sua juventude, a palavra se fez carne no ventre de Maria. Depois Nosso Senhor viveu os seus 33 anos e Maria como sua serva, mãe, mas também serva de Cristo. Atenta a tudo aquilo que Nosso Senhor ensinou, fiel ao plano de Deus, de Belém até a cruz, nas alegrias, nas conquistas, no momento de milagre. Quem estava lá? Maria, nas bodas de Caná. No momento da cruz, quando tudo parecia perdido, quem é que estava lá? Maria, em pé, junto à cruz de seu filho. Depois Jesus ressuscitou, subiu aos céus, deixou a igreja, nos Atos dos Apóstolos, em oração. Quem estava lá? Maria, junto com os apóstolos. A fidelidade desta mulher é que garantiu a ela o céu. É que fez com que, quando terminada a sua caminhada na terra, fosse elevada de corpo e alma para o céu. E é isso que a igreja nos chama, queridos, a meditarmos hoje. A nossa fidelidade a Deus, a nossa pertença a Deus em tudo aquilo que vivemos, em todas as situações e em toda a vida em que nós somos chamados a experimentá-lo. Porque a liturgia de hoje nos chama a ler de trás para frente, porque a primeira leitura hoje nos fala do Apocalipse de São João, que diz assim: abriu-se o templo de Deus que está no céu, apareceu no templo a Arca da Aliança,
E então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, São João, quando ele vê o céu aberto, quem ele enxerga e a igreja ensina? A Virgem Maria lá, que é a mãe do Senhor e que é também o modelo da igreja. Porém, antes de Maria ser vista no céu, nós temos o evangelho de hoje. Tinha acabado de ficar sabendo que estava grávida, que Deus havia visitado-a e que a palavra havia se feito carne no seu ventre. Depois ficou sabendo ela da gravidez de Isabel, aonde que Maria foi vista? Lá na região montanhosa. Dirigiu-se apressadamente à casa de Zacarias e de Isabel para ajudar Isabel, que já estava no 6º mês de gravidez também e era uma mulher já de idade avançada, precisava de ajuda. Antes de Maria ser vista no céu, ela foi vista servindo as pessoas, cuidando de Isabel que precisava. Foi vista, depois nós vamos ver lá no início do Evangelho de São João, em Caná da Galileia, atenta àquilo que estava acontecendo. Eles não têm mais vinho, disse ela. Queridos, olhando para isso, que muito mais nós teríamos aqui, claro, para falar de Nossa Senhora, mas isso nos ajuda a entender como é que a gente faz então para ir para o céu. Qual é o segredo? Que padre, se o Senhor disse que não é todo mundo que morre que vai para o céu, quem é que vai? A Virgem Maria nos ensina: aqueles que entendem o valor que a vida tem neste mundo e que gasta a vida e que não fica guardando para si mesmo e que não fica olhando simplesmente para si, mas que se preocupa com aquilo que está vivendo à sua volta. Hoje nós estamos encerrando, a igreja ao longo desta semana que passou celebrou a Semana Nacional da Família. E o que tem se tornado a família? A família tem se tornado famílias, porque cada um é uma ilha, fechado, isolado, aonde é cada um por si, marido de um lado, esposa do outro, um filho de um lado, outro filho do outro. Lá de vez em quando se encontram, de vez em quando, mas a maioria dos encontros é no grupo da família que tem lá no WhatsApp. Alguém coloca lá: o almoço está pronto. Daqui a pouco o outro coloca assim: estamos saindo, mais tarde a gente volta. Isso tem sido o relacionamento das pessoas. E eu vou ter que dizer, desse jeito não vai para o céu não. Não vai. Maria não mandou uma carta lá para Isabel para dizer que estava precisando de ajuda. Chegou apressadamente lá, estando grávida. Gente, ela nada mais é do que a mãe de Deus. Nossa Senhora podia dizer que tinha o rei na barriga, essa tinha. Aquela que tinha o rei na barriga, quando soube que Isabel, já de idade avançada, estava grávida, melhor ir lá, não? A Isabel deve estar precisando de ajuda. Alguns assim mais perto devem falar assim: Maria, fica aí, precisa ir lá não, você está grávida também, e olha, você é a mãe de Deus. Tudo bem, eu sou a mãe de Deus, mas Isabel está precisando. Quando é que nós vamos conquistando o céu? Quando é que o céu vai se tornando algo real e que nós podemos habitar nele? Porque tem gente que está querendo ir para o céu, mas não vai visitar nem o pai e a mãe que está vivo e que mora na mesma cidade. Tem gente aí dizendo que quer ir para o céu, mas não consegue nem ir até o outro que mora dentro de casa.
que não consegue olhar para a cara da pessoa que senta do outro lado da mesa e está querendo ir para o céu. Tem gente que quer ir para o céu, mas não consegue perceber tudo o que está acontecendo à sua volta, o quanto se pode servir, o quanto se pode fazer a vida do outro um pouquinho melhor. Quando é que nós conquistamos o céu? Quando nós, com nossas limitações, com nossas fragilidades, conseguimos promover um pouquinho de céu na vida das pessoas que estão perto de nós. E quanta gente pode ter uma vida um pouquinho melhor graças a você? Quanta gente? Nas pequeninas atitudes de todos os dias. Olha quanta mudança aconteceu quando Maria chegou na casa de Isabel. Isabel estava lá na região montanhosa, porque Isabel já era bem idosa. E aí de repente uma mulher idosa aparecer grávida, isso gerava um pouquinho assim de vergonha, de constrangimento. Embora fosse o sonho de Isabel e Zacarias, mas o sonho era ser pais na idade natural. Já havia passado da idade de uma mulher ficar grávida. Então, Isabel foi lá para a região montanhosa, meio que para se esconder. E depois que o menino nascesse, eles voltavam ali para a planície, e aí criaria o João Batista. Então existia assim uma certa preocupação, um certo temor, até mesmo uma certa vergonha e tristeza em Isabel. Quando Maria chega com Jesus no ventre, muda tudo. A vida de Isabel mudou. O ambiente daquela casa mudou. O João Batista no ventre de Isabel exultou de alegria. O quanto Maria pôde oferecer ali naquele lugar. Por isso que quando abriu o templo de Deus, ela foi vista no céu. Porque a sua vida nesta terra promoveu pequenos momentos de céu na vida de tanta gente. Ou vocês acham que os noivos lá de Caná da Galileia esqueceram Nossa Senhora? Nunca mais esqueceram, gente. Olha o que tinha acontecido, todo mundo lá para a festa de casamento. E de repente acaba vinho, acabou a festa, acabou tudo. E de repente Maria percebe aquilo, vai lá até Jesus, filho, eles não têm mais vinho. Jesus dá aquela resposta, minha hora ainda não chegou, mas diz assim, viu, façam o que ele mandar vocês fazer, pode fazer. Vocês acham que aqueles noivos esqueceram Nossa Senhora? Nunca mais. Olha o que ela promoveu naquele casamento. Por isso que quando abriu-se o templo de Deus, ela foi vista no céu. Queridos, o céu é um lugar. O céu é um lugar, é a primeira coisa que nós temos que pensar. Não é uma ideia, não é uma utopia. Não, o céu é um lugar. É um lugar que nós precisamos querer estar. Você precisa querer ir para o céu. Porque a única pessoa que pode te atrapalhar e te impedir de ir para o céu é só você mesmo. Só você. Primeiro você precisa acreditar que Ele existe e você precisa querer ir. E a Virgem Maria hoje nos ensina como ir. O céu, ele é uma recompensa. O céu é a herança dada por Deus para aqueles que, acolhendo a sua palavra, buscando viver aquilo que Ele ensina nas coisas de todos os dias. Levando alegria para um, como fez lá na casa de Zacarias com Isabel, estando atenta às necessidades dos outros, como fez em Caná da Galileia, permanecendo de pé junto à cruz, que com certeza João, o discípulo amado, Maria Madalena, outras pessoas, quando viram Jesus sofrendo o suplício da cruz, garanto que tiveram vontade assim de
reclamar, murmurar, blasfemar contra Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. E sabe por que não fizeram? Porque a única pessoa que biologicamente e naturalmente tinha motivos para isso, não fez. Que era a mãe dele, que diz o Evangelho, estava de pé, junto da cruz do seu filho. Maria ali estava dando força para os discípulos, não desanimarem, não esmorecerem diante da cruz. É assim que ela conquistou o céu, levando alegria para Isabel, atenta às necessidades das bodas de Caná, permanecendo firme e forte diante da cruz. Lá nos Atos dos Apóstolos, a igreja estava sendo ainda iniciada, o Espírito Santo ainda não havia chego, a igreja estava amedrontada dentro do cenáculo. O que é que diz a palavra? Eles permaneciam em oração com Maria, a mãe de Jesus, ensinando os outros a rezar, permanecendo em oração com os discípulos que estavam amedrontados. Amados, como é então que Maria conseguiu chegar no céu depois de terminar sua caminhada sobre a terra? Buscando fazer o céu em todos os instantes da vida. E aí eu me pergunto e pergunto a você: as pessoas que estão perto de nós, elas experimentam o céu? Você faz da vida das pessoas à sua volta um pedacinho de céu? Aquelas pessoas que estão desanimadas, cansadas, com vontade de desistir de tudo, quando chegam perto de você, elas recuperam a força, elas recuperam o ânimo. A sua conversa desperta vontade de continuar vivendo nas pessoas? A sua vida, a sua presença lá no ambiente de trabalho, por exemplo, como é que é? De repente as pessoas veem seu carro estacionando lá no estacionamento da firma, olham lá da janela lá de cima e dizem assim: ai, chegou, graças a Deus, não? Ai, esse lugar estava tão triste, ai, esse lugar estava tão desanimado, graças a Deus que fulano chegou, agora o nosso dia ficou melhor. É assim que eles falam quando você chega? Ou de repente olha e diz: ai meu Deus do céu. Não precisa ir muito longe não, vamos no grupo da família mesmo. Qual vai ser a reação se você colocar daqui a pouquinho? Vamos ver que hora que é agora. 20 para as 9. Com as 9h10 a missa acabou. Você vai colocar no grupo da família lá, né? Estou indo para o almoço. Como é que as pessoas do grupo vão reagir? Naquele outro grupo que você não está, porque todo mundo tem um grupo que você não está, né? Pode ficar sossegado. E existe um grupo da família que você não está, que é onde eles falam de você. Aí lá naquele grupo que você não está, o que eles vão dizer? Ai, que beleza, olha, fulano que fazia tempo que não vinha, vai vir almoçar com nós hoje. Ai, que beleza, vamos fazer a comida que ela mais gosta. Ou vão falar assim: ai, meu Deus do céu, não, resolveu aparecer hoje, acabou a nossa paz. Como é que é? A sua presença, o que é que ela gera nas pessoas? O que é que a sua vida promove na vida de alguém? Como se torna a vida das pessoas próximas de você? Porque Maria, antes de abrir-se o templo de Deus que estava no céu, em todo lugar por onde ela passou, a vida das pessoas foi um pouquinho melhor. A casa de Zacarias e de Isabel nunca mais foi a mesma depois que Maria passou por lá.
A casa daqueles noivos lá em Caná da Galileia nunca mais foi a mesma depois que Maria passou por lá. Como tem sido a vida das pessoas depois que você passa? O que você deixa? O que você deixa? Você deixa na vida das pessoas um gostinho de céu? Aquele sentimento que na hora que você diz assim, já está tarde, não, está na hora de ir, a pessoa diz assim, não, mas fique mais um pouco, fique para jantar, não arruma um quarto para você dormir. Sabe aquele desejo que você tem que a pessoa não vá embora? Porque a vida ficou mais gostosa depois que você chegou? Porque o dia ficou mais leve? Porque as conversas se tornaram agradáveis? Porque se é assim, meu filho, pode ficar tranquilo. O dia que você fechar o olho pela última vez nesse mundo, a hora que você abrir o olho, você vai estar no céu. Você vai fechar o olho aqui, e a hora que você abrir o olho, você vai estar lá. Por quê? Porque você foi acostumando com o céu em tudo aquilo que você foi vivendo. Agora Deus o livre, que quando você chega na casa de alguém, a pessoa tem que pôr a vassoura atrás da porta para você ir embora logo, que não aguenta mais, que a sua presença incomoda, porque as suas conversas machucam, porque estar com você se torna um peso, porque conviver com você é um tormento. E tenho certeza que você conhece pelo menos umas 2 pessoas que conviver com elas é um martírio. Que você olha e diz assim, quando eu morrer, com certeza para o inferno eu não vou, porque eu já estou experimentando ele aqui nessa terra, convivendo com essa pessoa. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos 2, eu conheço um monte. Se você não conheceu, eu apresento para você algumas. Eu tenho para apresentar aí para todo mundo. Mas já imaginou você ser essa pessoa? Abriu-se o templo de Deus e quem estava lá? Maria. É que Isabel já não era mais viva quando Maria morreu. Mas se ela fosse viva e chegasse lá a notícia, a mãe de Jesus descansou, terminou a caminhada dela nessa terra. A Isabel falou assim, mas ela está no céu. O dia que ela chegou em casa, o céu chegou junto com ela. O Zacarias que estava mudo, o João Batista que eu nem tinha sentido, já era 6 meses que eu estava grávida, o João Batista não tinha mexido ainda. O dia que ela chegou, nossa, o menino plantava bananeira na minha barriga. Foi um céu quando ela chegou. Quando chegou a notícia lá em Caná da Galileia, a Maria, sabe a Maria do José, a mãe de Jesus? Então, deitou para dormir e não acordou mais. Aí aqueles noivos lá de Caná falaram, mas essa aí está com o filho dela lá no céu, porque, olha, quando nós achamos que a nossa festa de casamento tinha virado um inferno, essa mulher chegou e fez um céu no nosso casamento. Não tem outro lugar para ela. Queridos, um dia a nossa caminhada nessa terra vai terminar também. Um dia nós vamos fechar o olho pela última vez aqui. E se depender da vida que eu e você estamos levando, aonde é que nós vamos abrir o olho? A hora que nós fecharmos os olhos pela última vez aqui, dependendo da vida que nós estamos levando hoje, não pense no que você vai fazer lá no... não, porque lá no... como diz o Chaves, tudinho no montão do fim do ano, todo mundo fica bom, né? Que cuidado também, eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Cuidado também com essa história que todo mundo que morre é bom, viu? Morte não torna ninguém santo. A vida torna as pessoas santas. Porque tem um monte de gente que nunca valeu nada. Aí depois que morre, todo mundo fica santificando a pessoa. Cuidado com isso, viu?
Morte não faz ninguém santo. O que faz a pessoa santa é a vida que ela leva. Isso é que santifica. Não fique santificando gente que nunca valeu nada, porque você não é a igreja para fazer isso. É a vida que a pessoa leva que declara a sua santidade ou não santidade. Pense só um instantezinho. Por aquilo que você tem feito. E não vamos pensar muito longe não, gente, porque nossa cabeça não anda funcionando muito bem. Vamos pegar de domingo passado até hoje. Só de domingo passado até hoje. Se hoje você deitar depois do almoço para tirar um cochilo e você não abrir mais o olho nessa terra, aonde é que você vai abrir os seus olhos? Pela vida que você levou de domingo passado até hoje. Não pense 1 ano, 10 anos, 15 anos para trás não. Pense só essa última semana. Se depender do que você fez, do que você falou, do que você pensou e de como você tratou as pessoas de domingo passado até hoje, se você fechar o olho nesta terra, aonde é que você vai abrir os seus olhos? É no céu. Esse silêncio de vocês me preocupa. Esse silêncio de vocês me preocupa. Pensemos nisso, porque a Virgem Maria um dia fechou os olhos nesta terra, e quando ela abriu os olhos, Jesus estava de braços abertos dizendo: ô mãe, que bom que você veio, que bom que você veio. A vida dela a levou para o céu. A minha e a sua vida pode nos levar também. Louvado